Alô, galerinha! Top 5 EAR Chucrute cada vez mais com novidades para vocês. Eu trouxe assuntos que vão cair na prova com certeza na matemática, trouxe a Maria Helena no inglês, o Basileu no português e o Lincoln na física. Então você tem que assistir esse vídeo até o final, deixa seu like e se inscreve no meu canal aí, criatura, pelo amor de Deus. Vamos que vamos, vem com o chucrute. O valor correspondente ao cosseno de 15 é... Então, antes de eu fazer a questão, eu separei algumas coisas importantes para vocês aqui. Então, seno de alfa mais beta, quem é? Seno alfa, cosseno beta, mais seno beta, cosseno alfa. Ou tem senta, cossa, é meio estranho, mas é importante para você. Ah, chucrute, se for menos. Moçada, se for menos, aqui vira menos. Que legal. Ah, tá aparecendo aí, câmera verde? Se for menos, é menos. Chucrute, se for cosseno alfa mais beta, cocô menos CC. Que nojento, chucrute, é para tu lembrar, criatura. Então, cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Aqui troca o sinal, ó. Menos seno alfa vezes seno beta. Chucrute, se fosse menos. Ah, se fosse menos, aqui seria quem? Mais. Então, seria cocô mais CC. Ah, tangente de alfa mais beta. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. São aqueles mais... acima. Se você não fez ainda, não experimenta. Chucrute, se for menos. Se aqui for menos, aqui vai ser menos, aqui vai ser mais. E observe que a gente consegue brincar com todos os 15. Por exemplo, a questão pede 15. Chucrute, quem é o cosseno de 15? Putz, quem eu vou brincar com 15? Vai ser 45 menos 30, porque cosseno de 45 menos 30 é quem, moçada? É 15. Que lindo, que lindo! Chucrute! Então vai ser quem? Cocô, cosseno de 45 vezes o cosseno de 30. Se é menos, vai virar mais, criatura, vezes seno de 45 vezes o seno de 30. A aula é para dar bizu. Chucrute, você sabe como é que eu faço para achar o seno, o cosseno e a tangente? Fala pro chucrute. 30, 45, 60. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3. Chucrute não vai tentar fazer musiquinha porque não tem ritmo. Raiz de todo mundo. Né? Ah, mas é a raiz do 1, chucrute. A raiz do 1 não precisa porque a raiz de 1 é 1. Divide todo mundo por 2. Pá. Lógico, eu sei que você sabe isso de cabeça. E o primeiro por 3. Eu sei que você sabe isso de cabeça, mas estou fazendo porque na hora da prova tem que saber isso tudo para você não dar mole. Então como é que ficou? Fala pro tio Chucrute. Cosseno de 45, quem é? Boa, moleque. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vezes o cosseno de 30. Quanto é o cosseno de 30? Fala pro tio Chucrute. Boa! Raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45. E raiz de 2 sobre 2, olha lá. Seno de 45. E o seno de 30? Ah, isso aí tá escrito lá em Eregese. Meio. Não é isso? Então ficou quanto? Fala pro tio Chucrute. Raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 4. Sobre 2 não, né? 2 vezes 2, 4. Ou você pode colocar junto letra A de futuro, aprovação. E esse é o seu futuro, já que você assistiu o vídeo do Chucrute. Ah! E também não perca a semana da aprovação. O Chucrute está fazendo a semana top, dando 10 dicas do que você pode fazer para a prova, 10 dicas que você não pode fazer para ser um militar. Então, vou deixar o link aqui na aula para você se inscrever lá, tá bom? Página 20. O log de x na equação log de 3x na base 27, todo mundo na base 1/3, é igual a 1. Então vamos lá, Chucrute, tá? Log é assunto certo na prova, é muito fácil saber disso. Eu botei a propriedade fundamental aqui para você, ó. Eu tenho log de A na base B igual a x, então o logaritmando é igual a base elevado a x. Ah, que lindo, que lindo! Botei algumas propriedades que eu acho importante você saber, apesar de não precisar na questão. Log de 1 em qualquer base sempre é zero, né? Lógico, desde que o b é diferente de zero, as propriedades fundamentais lá do log. Ah, então log de 1 sempre é 0. Log de b na base b vale 1. Ah, e se eu tiver o n aqui, ele pode ir para frente. Então a propriedade diz para mim que log de a elevado a n na base b
é N de log de A na base B. Show? Ah, outras propriedades importantes. O Chucrute está tentando adivinhar as questões da prova aqui. Algumas ele sonhou. Propriedades fantásticas, né, que a gente tem que saber. Log da soma, a soma de dois logs é igual a log do produto. Isso já foi questão direta, era só marcar a letra. Então, log de A em qualquer base e log de B na mesma base é igual a log do produto. Eu botei aqui o contrário à divisão para tu ver que vale a ida e vale a volta. Se fosse o log do produto, é igual a soma dos logs. Ah, o log da divisão é a diferença entre dois logs. Show? Essas propriedades são as mais importantes para o log. E para a nossa questão, o que a gente vai fazer? Que lindo, que lindo! Chucrute, 1/3 elevado a 1. Usei a propriedade. É igual a quem? Log de 3x na base 27. A base elevada ao resultado é igual ao logaritmado. Que facinho! Ah, que lindo, que lindo! Chucrute, então, fazendo a volta agora. 27 elevado a 1/3 igual a quem? Fala para o titio. 3x igual ao logaritmando. Ah, você lembra daquela propriedade fundamental? 1/3 é a mesma coisa aqui, ó, 27. 1/3 é a mesma coisa que elevado a 1 raiz cúbica. Putz! Só que 27 é quem? Fala pro tio Chucrute, fala isso, boa! 27 é fatorando, 27. Vou fatorar aqui, para de preguiça, Chucrute. Por 3 dá quanto? 9. Por 3 dá quanto? 3 por 3. Dá 1, então dá 3 ao cubo. Ah, que lindo, que lindo. Chucrute é um índice igual ao expoente, tchau. Então isso aqui vale quanto? 3. Então isso aqui, Chucrute, 3 igual a 3x. 3 com 3, tchau. Então, x dá 1. Tem 1 aí na opção, Chucrute? Graças a Deus, letra A de futuro. Aprovação. Esse ano é o seu. Não desiste, não. E vem comigo na semana da aprovação. Vem! Assinale a alternativa que representa corretamente a área do triângulo esboçado na figura abaixo. Ângulo entre eles 30, 6 e 10. Vamos lá, então? Moçada, eu escolhi aqui alguns triângulos. Então, clássico, se eu tenho a base e tenho a altura relativa a ele, até melhorar aqui para não fazer voodoo, a altura sempre parte do vértice oposto e forma 90 graus com um lado ou com prolongamento. Então, a área é quem? Base vezes altura sobre 2. Ah, eu sonhei com esse triângulo. Grava aí, câmera, porque eu vou adivinhar esse ano. Acho que você é bruxo. Não, eu sonhei. Ah, então se eu tiver os 3 lados do triângulo, a área raiz do P... Quem é o P, gente? Quem esqueceu o que é o P? O P é o semiperímetro. A mais B mais C sobre 2. Ah, então é raiz de P que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Ah, então se ele me deu os 3 lados, não preciso fazer nada. O da questão, a área do triângulo é BC seno alfa sobre 2. Então é o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles. Show? Ah, botei aqui 2 clássicos. É triângulo equilátero, tem todos os lados iguais. Eu botei um triangulinho aqui. L2 raiz de 3 sobre 4, porque a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E o retângulo, se eu tiver o produto dos catetos sobre 2, o AH igual a hipotenusa, também mato tranquilamente. Show? Ah, vindo para o triângulo, então ficou muito simples. Chucrute. Então a área do triângulo é quem? BC seno alfa. 6 vezes 10. Seno de alfa, que é seno de 30 graus, sobre 2. BC seno alfa sobre 2. Que lindo, que lindo. Esse cara com esse tchau. Ah, Chucrute. Então a minha área está dando 30 vezes o seno de 30. Eu já fiz na questão 1, não vou repetir. Seno de 30 é meio. Ah, que lindo, que lindo. Chucrute. 15. De novo, letra A de futuro. A de aprovação. A de ar. Aí vou eu. Ah, vale lembrar que o Chucrute está lançando a plataforma esse mês de novembro. Os professores da EA e da ESA são quem? Matemática. Chuta aí. Pô, Chucrute. Será que o cara é bom? Ah, física, o Lincoln. Maria Helena. Ah, de inglês, não é isso?
Português Basileu. Ah, na ESA tem História com Leonardo Martins e Geografia tem novidade. Seja a equação polinomial 2x3 mais 4x2 menos 2x mais 4 igual a zero, se S e P são respectivamente a soma e o produto de suas raízes, então... A primeira coisa que eu tenho que saber, se eu tenho uma equação do terceiro grau, o que você sabe? A soma das raízes é menos o segundo termo dividido pelo primeiro. Se eu somar de 2 em 2, é C sobre A. E se eu fizer o produto das três, é menos D sobre A. Então você vem menos o primeiro sobre o segundo, mais o próximo sobre o primeiro, menos o último sobre o primeiro. Se você fizer uma analogia na equação do segundo grau, quando eu somo dois termos é menos B sobre A, e quando eu faço o produto 2 a 2, C sobre A. Putz! Então isso é relação de girar. Então quando eu falo aqui a soma, quem é a soma? Fala pro tio Chucrute. Boa! Menos 4 sobre A. Então é menos 2. Que lindo! Que lindo! Chucrute! Então quem é o produto? Fala pro Chucrute. Boa! Ah, observe que não é o próximo é a soma de 2 em 2. Então o produto é a soma de todo mundo. Então é menos D sobre A. Que lindo, que lindo. Chucrute. S igual a P, letra A de futuro. Aprovação. Sabe por que eu escolhi só a questão A? Porque a prova da A é questão fácil. E às vezes você faz ver letra A. Não é possível, não é isso. Não, é isso. Não que precisa ser A, criatura, mas tu tem que ter autoconfiança, porque a gente vai arrebentar nessa prova, tá bom? Vem comigo! O raio da base de um cone equilátero mede 2 raiz de 3. O volume desse cone em centímetros quadrados é... Então vamos lá, moçada! Separei alguns pontos importantes. Então olha aqui, você quer fazer a prova, se pede volume e tem bico, é a área da base vezes a altura, divide por 3. Então se tem bico, divide por 3. Boa! Chucrute, se não tem bico, se for cilindro ou prisma, área da base vezes altura. Então, de novo, se é cone ou pirâmide, área da base vezes altura sobre 3. Lembrando que no cone a área da base é PR2. Se é cilindro e prisma, área da base vezes altura. Se for esfera domesticada, Fausto Silva, quem me acompanha sabe o que eu estou falando, piadinha interna pra gente. O que é uma esfera? Segundo Faustão, Fausto Silva, o pensador, a esfera é uma fera domesticada. Ele já mandou essa, maluco. Brinca, piadinhas à parte. Esfera é como se fosse a circunferência no espaço. Ah, o volume é 4/3 de πr ao cubo. Ah, então o volume da esfera... Ih, tá vendo uma luz aqui, tá falando que você lembrar, pessoal aí, Chucrute, do Pitágoras. Ah, boa. Raio da esfera, distância entre o centro e o plano, Rzinho. Então faz Pitágoras, Rzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Aqui também você pode procurar porcaria do Pitágoras. Altura, geratriz e raio. Ah, aqui também você pode fazer o Pitágoras ou com vértice ou com lado. Show de bola? Beleza, vamos para a questão? Então ele falou que é um cilindro equilátero. Ah, que lindo, que lindo! Chucrute, sabe o que eu sei? Cilindro equilátero quer dizer que é seção meridiana. Seção meridiana é a seção do meio. É um triângulo equilátero. Ah, então a geratriz é igual ao diâmetro. Então se o raio é 2 raiz de 3, a geratriz é 4 raiz de 3, é o dobro do raio. Que lindo, que lindo! Se eu sei isso, eu sei achar a altura. Caramba, Chucrute, a altura do triângulo equilátero. Você lembra qual a altura do triângulo equilátero? Muito bom. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Logo, quem é o L? 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 2. Ah, 2 com 4, tchau, deu 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Achei a altura. Se eu achei a altura, ficou muito simples o volume. Fala pro titio, quem é o volume? Isso, muito bom, você não ajuda nada. Presta atenção, criatura. Ah, o volume então é 1/3 da área da base. A área da base não é a área da circunferência? Então é quem? Fala pro titio. Pi R, aqui é o R, ao quadrado,
vezes a altura. Que a altura é quanto? Fala pro titio. 6. Que lindo, que lindo. 6 com 3 sol dá 2. Então o volume é quem? Fala pro titio. Pi. 2 ao quadrado. 4. Raiz de 3 ao quadrado. 3 vezes 2. Que lindo, que lindo. 4 vezes 3? 12. 12 vezes 2, 24. 24π. Tem essa opção aí? Que sorte! Letra C de chucrute. Fica aí que o próximo vídeo também é maravilhoso. E uma excelente prova para você. Tenha calma, tenha tranquilidade, mentaliza, vai devagar, vá com calma, que já deu certo. Eu confio em você, tá bom? Deixa seu comentário aqui, dá um link aí no vídeo aí, se inscreve no canal, criatura. Fala galera, aqui quem vos fala é o professor Lincoln Ribeiro. Estou aqui novamente depois do sucesso do Top 3 para EA teórico. O canal ficou muito feliz e resolvemos fazer o quê? O Top 5 questões para EA, para você que vai fazer EA, beleza? Então separei 5 questõezinhas aqui especiais para você que irá fazer a prova da EA. Tá preparado? Tá? Então vem comigo, vamos na primeira questão aqui. Vamos lá. Acompanha comigo aí na tela, por favor, uma questão de magnetismo, um assunto bem recorrente na prova da EA. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Vamos ler bem tranquilinho, ó. Diz assim: em um laboratório de física, um estudante analisa o comportamento de 3 lâminas metálicas, quando aproximadas de um ímã. Número 1. A lâmina 1 não é atraída por nenhum dos polos. Lincoln, para com isso. Me dá a base que eu preciso para fazer a questão, para depois resolver a questão? Te dou. O que você precisava para resolver essa questão? Você precisava saber a classificação das substâncias magnéticas. 2, pelo menos, tá? Vamos lá. Precisávamos saber o que eram materiais ferromagnéticos. Lincoln, não sei o que são materiais ferromagnéticos. Me ensina? Com certeza. Olha só. Materiais ferromagnéticos são aqueles materiais que quando eu coloco próximos a um ímã, eles serão o quê? Atraídos. Lincoln, então todo material que é ferromagnético, se eu aproximo de um ímã, ele será o quê? Atraído? É isso mesmo. Todo material ferromagnético próximo a um ímã será atraído. Quem são eles? O ferro, o níquel e o cobalto. Se eu aproximo o ferro, você já sabe, de um ímã ele é atraído. O níquel, moeda, por exemplo, moeda é feita de níquel, não é? Então, se eu aproximo uma moeda de um ímã, ela vai ser atraída. E o cobalto também. Então, todo material ferromagnético, quando aproximado de um ímã, ele será atraído. Lincoln, fala outra substância aí que eu gostei. Beleza, então vem comigo, ó. A outra substância é o oposto do ferromagnético, que se chama diamagnético. Pô, Lincoln, se é uma substância diamagnética e é o oposto do ferromagnético, então o que eu posso afirmar dela? Toda substância diamagnética, o que vai acontecer? Ao invés de ser atraída pelo ímã, quando eu aproximo uma substância diamagnética, ela vai ser o quê? Repelida pelo ímã, exatamente. Então, o ferromagnético é atraída e o diamagnético é o quê? Repelida. Quem é, por exemplo? Mercúrio. Mercúrio é um diamagnético. Você pega o mercúrio e coloca perto de um ímã, o mercúrio ele é o quê? Repelido. Caraca, Lincoln, então é facinho assim? E a EA sempre tem cobrado? Sim. E a galera tem negligenciado essa classificaçãozinha aqui. E vai aparecer na tua prova, beleza? Então, ferro atrai e dia repele. Agora, Lincoln, o que é imantação? O que é imantar alguma coisa? Deixa eu te explicar. Imagina o seguinte, ó, que eu tenho um ímã aqui, ó, fazer um ímã, uma estruturazinha aqui de um ímã. E nesse ímã eu tenho 2 polos, né? Característica do ímã. Quais são os polos dele? Eu tenho um polo sul e eu tenho um polo norte. E aí, Lincoln? E aí que você vai pegar o seguinte. Eu vou pegar um prego, tá? Um prego de ferro. Ferro é o que, Lincoln? Ferro é um ferro magnético. Então, quando eu aproximo um prego de um ímã, esse prego, ele será o quê? Atraído por esse ímã, correto? Então o prego foi atraído. Beleza, maneiro. Lincoln, se eu pegar o prego e botar ele no polo sul, o que acontece com ele? Ele vai ser atraído. Se eu colocar o prego e botar ele no polo norte, o que vai acontecer? Ele também vai ser atraído, beleza?
Mas vamos dizer que eu deixei esse prego aí por muito tempo aqui no ímã. Quando eu retirar esse prego, eu vou perceber que ele tem umas novas características. Sabe o que eu vou perceber? Que ele se torna um ímã. Ele vai se tornar um ímã. Então ele vai... Era um ferro magnético, ficou muito tempo na presença do ímã e acabou se tornando um ímã temporário aqui, ó. Retirei ele, separei. Acabei de perceber que ele se tornou um ímã temporário. Lincoln, e no ímã temporário o que que tem? Ué, num ímã nós temos o polo norte, e temos o polo sul. Ah, é? Polo norte, polo sul. Caraca, Lincoln, então olha que maneiro. Quando ele não estava imantado, ou seja, quando ele não era um ímã temporário, quando eu aproximava do polo sul, ele era atraído. Quando eu aproximava do polo norte, ele era atraído. E agora que ele é imantado, que ele é um ímã, se eu aproximar ele vai ser atraído com certeza? Não, vai depender, não é? Se eu colocar sul com sul, por exemplo, polos iguais se repelem, ele vai ser repelido. Ou seja, ele vai ser um ferro magnético, porém ele vai estar imantado. Então, imantação é transformar um ferro magnético em um ímã temporário. Se eu colocar ele aqui norte com norte, o que vai acontecer? Ele vai repelir, polos iguais se repelem. Ah, tá. Então, antes de ser imantado, ele era atraído pelos dois polos. Quando ele é imantado, vai depender da configuração, se é polos iguais ou polos opostos, beleza? Ah, tá. E agora, Lincoln, dá para matar a questão facinho, quer ver? Presta atenção, ó. Então, eu vou voltar. Em um laboratório de física, um estudante analisa o comportamento de 3 lâminas metálicas, quando aproximadas de um ímã. Número 1. A lâmina 1 não é atraída por nenhum polo. Galera, a primeira lâmina, ele afirmou que ela não é atraída por nenhum polo. Deixa eu apagar aqui, já que a gente já sabe o que é. A lâmina 1, ela não é atraída por nenhum polo. Galera, se ela não é atraída por nenhum polo, ela pode ser ferromagnética? Não, né? Porque ferromagnética, se eu coloco na presença de um ímã, é atraída. Ah, então já posso escrever. A lâmina 1, ela não é ferromagnética. Aí, olha o cuidado que eu tenho que ter. O afobado, o precoce, o que já está na disposição, vai olhar a letra A e vai estar escrito assim, ó. A lâmina 1 não é feita de material ferromagnético. E marca felizão. Não faz isso de jeito nenhum, cara. Tu ia ser afobado, ia cair feio. Por quê? A questão ela aqui é incorreta. E como eu já sei que não é ferromagnética, então essa está correta. Então vamos ter opções corretas e uma incorreta, que é aquele que é, não é? Então não se afoba, cara. Não se afoba na prova. Lê com calma, com tranquilidade, com amor e carinho, cara. Afinal, é a prova da EAR, não é? Então, beleza. Lâmina 1 não é ferromagnética. Vamos ler a 2. A lâmina 2 é atraída pelos dois polos. Caraca, Lincoln. Se a lâmina 2 é atraída por dois polos, materiais que são atraídos por um ímã nos dois polos, eu posso dizer que esse material ele é ferromagnético. Agora, se ela é atraída pelos dois polos, eu posso dizer que ela está imantada ou que ela não está imantada? Presta atenção. Quando ela não está imantada, eu coloco aqui, é atraída. Quando ela não está imantada, eu coloco aqui, é atraída. Ah, Lincoln, troca. Quando ela está imantada, se eu colocar norte com norte, repele. Se eu colocar sul com sul, repele. Ah, tá. Então, se ela é atraída pelos dois polos, ela não está imantada. Está imantada. Lembrando que ele quer o quê? Ele quer a opção incorreta, beleza? Já dava para ver a opção incorreta aí, não dava? Olha só. O que eu posso fazer aqui? Vamos ler a 3 aí, ó. A lâmina 3 tem uma das extremidades atraídas pelo polo norte e repelida pelo polo sul, enquanto a outra extremidade é atraída pelo polo sul e repelida pelo polo norte. Ou seja, vai ter uma repulsão. Então é um ferromagnético, mas o quê? É um ferromagnético imantado, beleza? É um ferromagnético imantado. Lincoln, já dá para ver a resposta? Já, eu tenho que ver a incorreta. Vamos ver aqui, ó. Letra A. A lâmina 1 não é feita de material ferromagnético. A lâmina 1 não é feita de material ferromagnético. Essa tá certa, não pode ser, não é? Então vamos para B. A lâmina 2 é feita de material ferromagnético, mas não está imantada.
Isso tá certo, né? A lâmina 2 é ferromagnética e não está imantada, tá certo. Vamos ler a C? A lâmina 2 é feita de material ferromagnético e está imantada. Ele falou que a lâmina 2 está imantada e a gente viu que ela não está imantada. Então a nossa opção correta é a opção de letra C. Então uma questãozinha simples, despretensiosa, só teórica, que se o cara não se apegar, ele vai tomar um chute e vai cair. Por quê? O cara acha que física é só fazer o quê? Decorou fórmula, colocou ali, cada númerozinho no lugar, matou a questão. Não! A EAR tem vindo com questões teóricas que tem dado banda em muita gente. Então toma cuidado com isso aí, beleza? Vai ter questão teórica lá, beleza? Vamos para a próxima questão então. Vamos lá, galera! Se liga nessa questão aqui, ó. Assunto recorrente na EAR. Vai estar lá na tua prova, então me dá atenção. É teórica também, né? Eu tô dando uma certa importância para essas teóricas. Por quê? Porque a galera sempre tem saído da prova. Poxa, Lincoln, pô, tá me pegando as questões teóricas. Não mais, tá? Então vamos lá. Diz assim: um adolescente de 12 anos, percebendo a alteração em sua voz, comunicou à sua mãe a situação observada com certa regularidade. Em determinado momento, ele apresentava um tom de voz fina, em outros momentos, tom de voz grossa. A questão relatada pelo adolescente refere-se à qualidade do som denominada pontinho, pontinho. Ah, então o cara tá com a voz fina, depois com a voz grossa. Tá, vamos ver as opções. Galera, eu vou começar por aqui, né? Por acaso, se eu começo pela D, você já deve saber onde que tá a resposta, né? A intensidade. O que é a intensidade do som, galera? A intensidade do som está relacionada com o volume, né? Se eu tenho um som forte, é um som com volume elevado. Se eu tenho um som fraco, é um som com um volume não tão elevado, né? E tem relação, inclusive, né, com a grandeza da onda chamada amplitude. Como assim, Lincoln? Ó, simples. Imagina o seguinte, que você está gravando sua voz e aí ela está fazendo a ondinha da gravação da sua voz. Quando você fala fraco, a amplitude é baixinha. Quando você fala forte, a amplitude é maior. Falou fraco, falou forte. Falou fraco, falou forte. Som forte, olha a amplitude grande. Som fraco, olha a amplitude pequena. Então, intensidade tem a ver com o volume. Som forte, som fraco, que está relacionado com a amplitude. Então, volume. Então, quando eu estou no meu carro, que eu mexo no potenciômetro e aumento o volume, eu estou aumentando a intensidade. Estou transformando num som forte. Beleza? Então, não pode ser essa, que não é isso que está acontecendo com ele, não é? O que está acontecendo com ele é o quê? Ora a voz ficar fina, ora ficar grossa. A velocidade não tem nem nada a ver, não tem como, porque a velocidade no som, né, o som no ar é 340 metros por segundo. Para mudar isso, só se mudar de meio, só se o menino falasse onde? No líquido, não é? Aí seria uma refração. Então, aqui não tem nada a ver, não muda a velocidade. O timbre, galera, o timbre é a identidade sonora. A identidade sonora, como assim? Eu posso cantar uma música com todas as notas certinhas e outra pessoa com as mesmas notas certinhas. Beleza, você vai perceber que são pessoas diferentes, porque eu tenho uma identidade vocal e a pessoa tem outra. Exemplo, se um violão dá uma nota de Lá maior e um piano dá uma nota de Lá maior, você vai perceber que a nota é a mesma, mas que há uma diferença, porque o violão tem um timbre, uma identidade do som e o piano tem outra identidade. Então o timbre está relacionado com a identidade, ou seja, diferenciar a voz. A galera marcou timbre nessa questão porque achou que o menino estava mudando de voz, né? E ele não está mudando de voz, a voz é a mesma, continua com as mesmas características, só está mudando uma coisa, que é a nossa altura, não é? Quando eu falo de altura, eu falo de um som alto e um som baixo. O que é um som alto e um som baixo? Galera, o som alto e o som baixo, ele está relacionado com a frequência. Como assim, Lincoln, com a frequência? Ué, guarda isso no teu coração. Um som alto é um som de alta frequência. Um som de alta frequência é um som agudo, beleza? Alta frequência é um som agudo. Ah, tá. Então um som alto é um som agudo. E um som baixo, de baixa frequência, é um som grave. Então, quando eu falo um som baixo, eu falo mais grave. Quando eu falo um som agudo, eu falo mais fininho. Então, se eu falo
grave e falar agudo. O que eu tô falando aqui, ó? Esse agudo não foi muito legal não, né? Olha só, o que eu tô falando aqui então? Eu tô falando de uma voz fina, quando tá agudo, um falsete da Melody, lembra? Ou um som grave quando eu falo um som baixo, não é? Lembra do lembra da frequência do Catra, como era grave? Então Catra e Melody, né? Não ficou legal, mas valeu, deu pra lembrar. Então, galera, então tá relacionado com a frequência. Quando o adolescente de 12 anos fica com a voz fina e fica com a voz grossa, o que tá alterando nele? Tá alterando a altura da voz dele. Ou seja, hora é alto, hora é baixo. Hora é grave, hora é agudo. Então nossa opção correta é a opção de letra A. Falou? Galera, questãozinha de vetores. Lembra do bônus lá do top 3, né? Que virou top 4, porque tinha um bônus pra você de vetores? Eu fui esperto e coloquei aqui uma questãozinha de vetores para você, então vem comigo, me acompanha de decomposição de vetores, que é uma dificuldade que a galera tem, mas não mais, beleza? Vem comigo, vamos ler a questão juntinho aí. Diz assim, ó: a figura a seguir representa 4 forças, F1, F2, F3 e F4, aplicadas sobre uma partícula de massa desprezível. Qual deverá ser o valor de F2 em newtons para que a força resultante sobre a partícula seja nula? Aí ele dá seno de 60 e cosseno de 60, beleza? Então vamos olhar aqui, ó, me acompanha aqui no desenho, por favor. Eu tenho 4 vetores, F1, F2, F3, F4, e digamos que aqui no meiozinho, ó, eu tenho uma partículazinha que está sofrendo ação dessas 4 forças. E ele perguntou qual é a força F2, o valor dela, o módulo dela, para que a força resultante aqui seja igual a 0. Gente, para que a força resultante seja igual a 0, eu preciso que as forças que puxam para cima sejam iguais às que puxam para baixo. Show? Cabo de guerra que ninguém ganha. Que as forças que puxam para um lado sejam igual às que puxam para o outro. Ou seja, um cabo de guerra que ninguém ganha. Então, na horizontal a resultante tem que ser 0. Na horizontal, deitado, tá? Na horizontal a resultante tem que ser 0 e na vertical também a resultante tem que ser 0, né? Então, eu vou analisar aqui. Pô, legal. Quem tem aqui F2 é na vertical, então provavelmente eu vou olhar a vertical. Quem tem aqui na vertical? Tem F1, tem F2. Tem mais alguém? Gente, tem. Tá vendo esse vetor inclinadinho aqui com 60? Eu nunca vou deixar só ele inclinadinho com 60. Até porque eu não trabalho com vetores o quê? Inclinados. Eu preciso botar o na horizontal e na vertical para matar a questão. Ou seja, eu vou decompor. É como se eu pegasse esse vetor aqui, ó, e marcasse, tá vendo aqui? A sombra dele, como se eu colocasse uma luz aqui. Tum! Coloquei uma luz. Aí a sombra desse outro vetor aqui, ela vai aparecer aqui, ó. A sombra desse cara aqui, ó. Que nós chamamos essa sombra de componente vertical de F3. Vai chamar de quê, Lincoln? F3Y. Caraca, Lincoln, é mesmo, tem esse F3Y. E como é que calcula F3Y? F3Y é igual a F3. Lincoln, sempre me confundo se é seno ou se é cosseno. Olha o macete, galera. Tá vendo esse vetor aqui? Ele tá o quê? Ele tá separado do ângulo de 60, não é? Ele tá separado. Separado lembra o quê? Seno ou cosseno? Separado lembra seno de 60. Ah, é? É. Separado lembra seno de 60. Lincoln, e se fosse aqui, ó? Se eu fizesse a sombra dele aqui, ó, na horizontal. Se eu fizesse a sombra dele aqui na horizontal, olha aqui, botei uma luz aqui e ele aparece com a sombra dele aqui, não é? Então, olha a sombra dele aqui onde vai aparecer. Esse aqui está no eixo X, eu vou chamar de F3X. E como é que eu calcularia esse? Eu calcularia o quê? F3X é igual ao quê? A F3, né? Vezes... Aí, olha, esse cara aqui tá colado com o ângulo. Olha aqui o ângulo, ó. Tá colado com o ângulo. Colado, lembra? Cosseno. Seria F3 vezes cosseno. Inclusive, né? Se o que vai para um lado tem que ser igual ao que vai para o outro, aqui eu poderia dizer que F3 tá puxando para um lado, X, e F4 para o outro. Então, F3X teria que ser igual a F4. Posso até afirmar, não me ajuda muito na questão, né? Dizer que F3X é igual ao quê? Você tem que ser igual àquele, igual a F4. Então, posso dizer que isso tudo é igual a 5 newtons. Não ajuda em nada, né? Porque ele quer o F2. Vamos olhar o F2? Quais são as forças que estão apontando para cima?
F1 e F3, Y. E para baixo, F2. As que puxam para cima tem que ser igual a que puxa para baixo, não é? Para ser igual a 0. Então vamos lá, quem puxa para cima? F1. Mais, quem mais puxa para cima? F3Y. Que vai ter que ser igual a que puxa para baixo, que é quem eu quero, que é o F2. E agora? Agora é brincar de matemática. Olha aqui. F1, quanto que vale o F1 aqui, ó? 10 newtons. Então coloca aqui no F1, 10. Mais F3Y. Quem sabe calcular? Ó, F3Y é F3 seno de 60. Gente, seno por quê? Porque está separado do ângulo. Então, ó, F3 vezes o seno de 60, que é igual a F2. Vamos brincar, ó? 10 mais... Quanto que vale o F3? Olha aqui, ó. F3 vale 10. 10 vezes... Quanto que é o seno de 60? Ele deu, ó, seno de 60, 0,86, né? Não usa aquela tabelinha agora não, como ele deu o valor, porque a tabelinha ia te dificultar, né? Se ele der o valor, usa o valor que ele te forneceu, tá? Então, ó, 0,86, que é igual a F2. Olha que continha maneira, não é? Por favor, não vai somar primeiro não, né? Primeiro uma explicação. 10 mais... 10 vezes 0,86 é só andar com a vírgula 2 casas para trás, né? Tudo bem? Então vai dar quanto? 2 não, perdão, né? 10 vezes 0,86 é só andar com a vírgula uma casa para trás. Então vai ficar quanto? Ó, 8,6 igual a F2. Lincoln, caraca, que continha fácil. 10 mais 8,6 mata a questão? Mata. 10 mais 8,6 fica 18,6 newtons. Então, para que a força F2 seja um valor que a força resultante entre geral seja 0, ela precisa ter o valor de 18,6, que está localizado na opção de letra D. Mais uma questãozinha matada para você. Vamos para a próxima. Galera, questãozinha de hidroestática. Poxa, a galera pediu nos comentários, eu vi pedindo e resolvi colocar aqui. E dentro da questão, inclusive, tentar copilar aí um resumo rápido sobre hidroestática, que a questão é teórica, então nos dá essa margem, beleza? Vamos ler, acompanha comigo aí na tela, ó. A superfície de um líquido em repouso em um recipiente é sempre plana e horizontal, pois todos os seus pontos suportam a mesma pressão. Com base nessa afirmação, responda que lei descreve esse fenômeno físico. Então ele está dizendo o seguinte, que quando eu coloco um líquido no recipiente, a superfície dele sempre será o quê? Horizontal, né? Se eu pegar um copo aqui, né? Imagina aqui, ó. Se eu pegar um copo aqui e eu colocar nesse copo água, percebam que a superfície dele é o quê? Horizontal, não é? Agora, se eu der uma inclinada nesse copo, a superfície também vai ficar basicamente horizontal, não é? É isso que a questão está dizendo. Por quê? Né? Ou ela narra aquele famoso vasos comunicantes, né? Que sempre estão nivelados. Ou seja, o que ele está narrando? Vamos ver qual das leis aqui. Começar pela D. Lei de Arquimedes. Lincoln, Arquimedes está voltado para que tipo de lei? Quando eu falo de Arquimedes, eu estou voltado para o empuxo. Beleza? Então Arquimedes ele foi responsável pelo empuxo, não é? Que é aquela força, né? Quando eu estou dentro da água ou de um fluido, eu tenho a força peso para baixo e eu tenho a força de empuxo para cima, não é? E o empuxo a gente inclusive sabe calcular, não é? Que o empuxo é DVG, não é? Densidade, volume, gravidade. Então quando eu falo de Arquimedes, eu falo de empuxo, beleza? Então, não estou falando de empuxo, né? Não estou falando de nenhuma força que puxa nada para cima. Estou falando da nivelação do líquido. Beleza. Torricelli, galera, não é especificamente a lei de Torricelli, mas na hidroestática, quando eu falo de Torricelli, eu falo do experimento de Torricelli, não é? Que é o quê? Torricelli colocou uma baciazinha e dentro dessa bacia ele colocou mercúrio. E aí o que ele fez? Ele pegou um tubozinho, né? Um tubozinho e retirou todo o ar. E como ele retirou todo o ar, ele colocou esse tubozinho aqui, ó, sem ar nenhum aqui dentro. Beleza? Já que ele não tinha ar nenhum, o que aconteceu?
A atmosfera faz uma pressão no mercúrio e esse mercúrio acabou subindo o nível aqui, não é? Subiu uma altura. Ou seja, ele subiu uma altura empurrado pela pressão atmosférica. Essa altura foi de 76 centímetros, não é? Tanto que a gente costuma chamar o quê? Dizer que isso é pressão atmosférica. Diz que temos 760 milímetros de mercúrio, não é? É a pressão o quê? Pressão atmosférica. Por que 760? Porque está em milímetros, né, gente? HG é mercúrio. Aqui é 76 centímetros. Falou alguma coisa disso? Não, na questão não falou nada não, né? E aqui, ó, Pascal. Pascal, que é a unidade de medida de pressão, né, galera? Não fala nada disso. Pascal fala o quê? Né? Aquela prensa hidráulica, lembra? Que eu tenho aqui, ó, um êmbolo aqui e um êmbolo aqui, né? Um de área 1, outro de área 2, não é? E se eu faço uma força aqui no êmbolo, ó, essa pressão ela vai se propagar para cá, para cá, para cá. E se eu faço uma força aqui também, não é? Então, ó, força 1, força 2. E aí eu sei que se ele está em equilíbrio, o que acontece? A pressão do 1 é igual à pressão do 2. E pressão se calcula como? Pressão é força 1 sobre a área 1. Quem é a área 1? A área do êmbolo. E a pressão 2? Força 2 sobre a área 2. Beleza? Então, Pascal está ligado à prensa hidráulica, que tem nada a ver com o que ele pediu, né? Ele falou que o líquido ficava nivelado. Lincoln, se o líquido fica nivelado... Lincoln, me dá um bisu sobre pressão, antes de falar. Doa, olha só. Pressão é força sobre área. A hidrostática fala tanto sobre pressão, né? Deixa eu colocar aqui direitinho para você, ó. Pressão é igual a força dividido pela área. Se pressão é força dividido pela área, presta atenção, ó. Imagina que eu pego essa caneta aqui e eu aperte meu dedo aqui na pontinha. Vai me incomodar, não é? Agora eu vou fazer a mesma força aqui nessa parte. Aperto. Vai me incomodar menos. Por quê? Porque aqui a área de contato, ela é menor. Se a área de contato é menor, a pressão, ela é maior. Ah, então a área de contato e a pressão são inversamente proporcionais. Se uma é grande e outra é pequena. Aqui, ó. Área de contato grande. E agora? Menos pressão, beleza? Por isso que se eu andar e pisar num prego isolado, vai furar meu pé. Mas se você vê na internet, tem aqueles caras que deitam numa cama de prego, não é? Um prego só, a área é pequena, pressão grande. Vários pregos, aqui ó, vou fazer de outra cor. Vários pregos, a área grande, pressão pequena, beleza? Importante aí. Então a resposta a gente já sabe que é a letra B. Por quê? Inclusive por conta daqueles vasos comunicantes, não é? Se a gente faz um vaso comunicante aqui, deixa eu tentar fazer um aqui, ó. Um vaso comunicante. Se a gente faz um vaso comunicante aqui, ó. Eu vou colocar água aqui nele, ó. Coloquei água aqui. Beleza? Vamos dizer que tem 5 litros de água. Lincoln, eu vou tirar desse vaso comunicante e vou puxar 1 litro de água. O que vai acontecer? Esse vaso comunicante que vai desnivelar dos outros? Não. Se eu retiro água, eles continuam o quê? Niveladinhos. Por quê, galera? Qualquer linha horizontal, Stephen falou, qualquer linha horizontal que eu trace, a pressão em qualquer um desses pontos dessa linha horizontal será a mesma. Então, se aqui tiver ponto A, ponto B e ponto C, a pressão no ponto A, ponto B e ponto C será o quê? A mesma. Logo, não foi isso que ele narrou na questão? Foi. Então, letra B, questãozinha de hidrostática com resuminho para você. Falou? Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Você pediu aí, eu percebi nos comentários dos vídeos, dos meus vídeos aqui no canal do Léo. Você pediu ótica? Eu não ia deixar a ótica de fora de jeito nenhum, né? Vou colocar a ótica aqui pra gente conversar, beleza? Acompanha comigo aí na tela. A 50 centímetros de um espelho convexo, sublinha convexo aí, por favor. Coloca-se uma vela de 15 centímetros de altura. Com relação às características da imagem formada, é correto afirmar que ela é... Pontinho, pontinho, pontinho. Galera, espelho convexo. Galera, eu tenho espelhos esféricos, é como se fosse uma calota. Beleza? É como se fosse uma calota. Se eu tenho uma calota, logo o que vai acontecer, galera? Eu tenho uma parte dela que é espelhada por fora e a parte dela que é espelhada por dentro. Seria algo mais ou menos assim, ó. A calota. Não é uma concha de feijão, não é?
eu tenho uma calota. Se eu olhar aqui dentro é espelhada, se eu olhar fora também é espelhada. Então vai haver uma reflexão, ó, aqui fora, e essa parte aqui nós chamamos de parte convexa, que foi o que ele perguntou. Lincoln, e a parte de dentro, que vai ter uma reflexão lá dentro também? Nós chamamos de parte o quê? Côncava. Ah, então a concha não é de feijão? Aqui, se eu olho assim e vejo meu reflexo aqui, eu estou olhando para a parte convexa. Se eu olho assim, eu estou olhando para a parte o quê? Côncava. Ah, é? É. Beleza. Então, como ele quer convexa, não é? Vamos lá, então. Ele quer convexa, a gente faz a representação convexa assim, ó. Olha aqui, ó. Convexo. Que é um espelho convexo. Tu tá olhando para onde? Eu tô olhando para essa parte aqui, ela que é a parte refletora. Aí nós traçamos o que nós chamamos de eixo principal, né? De eixo principal. E aí ele coloca um objetozinho aqui, ó. Coloca um objetozinho aqui. E aí ele quer saber o que eu posso afirmar desta imagem. O que eu posso afirmar, Lincoln, dessa imagem? Vamos lá, gente. Primeiro eu preciso dos pontos, não é? Eu tenho aqui um ponto que nós chamamos de centro de curvatura. Eu chamo esse aqui de foco e esse aqui de vértice. Centro, foco e vértice. E a distância entre o centro e o foco se chama distância focal. Entre o foco e o vértice também se chama distância focal. E eu vou fazer alguns raios importantes aqui para formar a imagem. 2, né? Vamos lá. Primeiro raio. Raio que incide paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Então vamos lá. Raio que incide paralelo ao eixo principal é o raio de incidência, está paralelo ao eixo principal. Ele vai refletir passando pelo foco. E vai fazer isso, Lincoln? Se ele fizer isso, ele não está refletindo, ele está o quê? Refratando, que ele está mudando de meio, né? Está passando de um lado para o outro. Não, ele vai refletir, tem que bater e refletir. Lincoln, ah, tá, entendi. Passa pelo foco. Quando não é ele que passa pelo foco, a gente faz o quê? Um prolongamento, não é? Um prolongamentozinho. E quem passa pelo foco é o raio de reflexão, é o seu prolongamento, beleza? Então, raio que incide paralelo reflete passando pelo foco, beleza? Preciso de mais um raio, que eu preciso do cruzamento dos raios de reflexão para formar a imagem. Beleza, então, ó. Raio que incide no vértice, ele vai refletir como? Normalmente. O que acontece? O eixo principal se torna reta normal. Beleza. Lincoln, os raios de reflexão são esses, ó. Esse aqui, reflexão, e esse aqui. Se eu prolongar esse para lá e prolongar esse para cá, eles vão se cruzar em algum momento? Não, em nenhum momento. Eu preciso que eles se cruzem para formar a imagem. Ah, tá, Lincoln. Então, esse já foi prolongado. Se eu prolongar esse para cá, eles vão se cruzar? Vamos ver? Ó, prolonguei eles para cá. Você percebe que eles se cruzam. E o ponto onde eles se cruzam é onde vai ser o quê? Formada a imagem. Gente, olha só, olha para cá. Olha, muita atenção, olha para cá. Olha o que está acontecendo. Aqui é o objeto, aqui é a imagem. Vamos lá, Lincoln, me ajuda a classificar. Essa imagem, ela é real ou ela é virtual? Não é? Gente, vamos lá, vamos entender. Uma imagem real, que é? É uma imagem formada sem prolongamentos. E uma imagem virtual? É uma imagem formada a partir de prolongamentos. Eu prolonguei alguma coisa para formar essa imagem? Prolonguei. Ah, eu prolonguei o quê? Esse raio e esse raio. Se eu prolonguei, então essa imagem, ela é uma imagem virtual. Beleza. Lincoln, em toda imagem virtual a gente diz que ela é direita, né? O que é o oposto de uma imagem direita? É uma imagem que é invertida, de cabeça para baixo. Então decora isso na tua mente, ó, não esquece disso. Se é virtual, sempre será direita. Se é virtual, é direita. E se é direita, é porque é virtual. Se é virtual, é direita. Se é direita, é porque é virtual. Ah, Lincoln, então quando não tiver prolongamentos, ela vai ser real. E toda imagem real, ela é invertida. E toda imagem real é invertida. Porque se é real, é invertida. E se é invertida, é real. Caraca, é rápido, mata assim rápido. Então, ó, aqui voltando pra cá. Ela é virtual, se ela é virtual, ela é direita, não é? Show! Agora, em relação ao tamanho, olha só, objeto, imagem. A imagem é maior, menor ou igual? A imagem, ela é menor. Ah, então a imagem, ela é virtual, direita e menor. A gente consegue até marcar a opção correta. Vamos ver qual é a opção correta aí, então, ó.
Vamos ler aí, ó. Na letra A diz real. Pode ser real? Não. Letra B, virtual, show, direita, porque toda imagem virtual é direita, e reduzida em relação ao objeto. Ah, virtual, direita e reduzida em relação ao objeto, ou seja, virtual, direita e menor. Então, opção correta de letra B. Mas deixa eu te dar um bizu aqui rápido. Gente, todo espelho convexo, ele só vai conjugar um tipo de imagem. Que tipo de imagem que ele vai conjugar? Sempre que for convexo, não preciso nem da pergunta, né? Ele não precisa nem fazer isso aqui tudo. Sempre que for convexo, ele vai conjugar só a imagem virtual direita e menor. Ah, é, Lincoln, independente de onde o objeto está, o espelho convexo ele conjuga imagem virtual direita e menor? É, o virtual conjuga virtual direita e menor. Independente de ser o quê, galera? Independente da proximidade do objeto. Então, se é convexo, virtual direita e menor. Assim como o plano. Lembra do espelho plano? O espelho do teu banheiro? Ele só conjuga um tipo de imagem, independente da proximidade ou da distância que a pessoa está. Que é o quê? É virtual. E o Lincoln falou que toda imagem virtual também é direita, não é? É. Então, se é virtual, é direita. E igual, né? Que o espelho plano, ele conjuga a imagem igual. Então, o espelho plano, ele só conjuga essa imagem. Virtual, direita e igual. O único que muda é o côncavo, que o côncavo vai depender da proximidade do objeto, não é? Para ver qual é a formação da imagem, beleza? Mas esses dois eu posso ter na mente, que convexo, virtual, direita e menor. E plano, virtual, direita e igual, né? Então, ó, se é virtual é direita, se é direita é virtual. Se é real é invertida, se é invertida é real, beleza? Lincoln, real é o quê? Real é a imagem formada sem prolongamentos. E virtual, com prolongamentos, não é? Pode perceber que no convexo teve prolongamentos. No plano, também terá prolongamentos. Beleza, galera? Galera, meu top 5 aí pra vocês. Espero muito que a sua prova seja sensacional. Vamos aí gabaritar, vamos chegar com sangue no olho naquela prova pra quebrar tudo, beleza? Você é um sucesso, você é aprovado. Falou? Muito obrigado e um beijo no seu coração. E aí, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Professor Basileu aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões da EAR que costumam cair com certa frequência, tá? Os assuntos, vamos abordar esses assuntos. Recorrente na prova da EAR, questão sobre sujeito. Eu cheguei a comentar já que questões sobre sintaxe normalmente representam cerca de 1/3 da sua prova, tá? Uma questãozinha de sujeito ou de predicado ou as duas. Questões sobre orações caem com muita frequência, 2, 3 questões, 2, 3, tá? Questões sobre regência, concordância, beleza? E os outros termos da oração, principalmente a diferença entre complemento nominal e adjunto de nominal, ou questões que tratem dos outros termos da oração, termos essenciais, termos acessórios, beleza? Então, e os integrantes também. Então, eu vou começar aqui, ó, com a questãozinha CFS 1 de 2018, que diz assim: identifique a alternativa em que não há sujeito simples. Olha como essa questão é fácil. Primeiro, a gente tem que identificar o que é o sujeito. Sujeito é o elemento a respeito do qual se diz alguma coisa, tá? Toma cuidado e observa que a opção A, a frase está na ordem inversa, tá? Aqui, ó, a informação é a respeito de quem? Pedro. Pedro gosta muito dos doces da vovó. Esse termo aqui, na verdade, é o complemento do verbo gostar, o objeto indireto que apareceu na ordem inversa. Ele apareceu aqui na frente do sujeito. Então, eu tenho um sujeito simples aqui. A questão pediu para que a gente identificasse a opção em que nós não temos sujeito simples. Na letra A, nós temos sujeito simples, portanto, não pode ser a resposta. Olha para a letra B. Choveu muito durante o inverno. Pô, irmão, resposta da letra B, mole. Olha só, chover, verbo que indica fenômeno natural. Verbo que indica fenômeno natural, oração sem sujeito. A informação, ela não diz respeito a ninguém. Ela é tão somente uma informação. Significa que aqui eu tenho somente o predicado. Se eu quero a opção em que não há sujeito simples, aqui não há sujeito simples, é essa daqui. Porque eu tenho sujeito inexistente, beleza? Então, só para a gente confirmar as outras, ó, eu não serei o algoz de mim mesmo. Eu, ó, quem não será o algoz de mim mesmo? Eu. A informação está aqui, ó, sujeito eu. Nós temos muita pena de crianças abandonadas. Quem tem pena de crianças abandonadas? Nós. Sujeito simples, nós. Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Eu tenho um núcleo em cada caso aqui. Portanto,
à exceção da letra B, que é a resposta. Portanto, como eu já falei, resposta letra B. Beleza? Então vamos à segunda questão, tá aqui, ó. CFS 2 de 2018. A questão diz o seguinte: identifique a função sintática dos termos destacados nas sentenças abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta da classificação desses termos. 1. A aldeia era povoada de caiçaras. 2. O artista estava cercado de fãs adolescentes. 3. As plantas ficaram ávidas de água revigorante. 4. Todos foram tomados de sentimentos apaziguadores. Então vamos observar frase por frase. A primeira diz assim: a aldeia era povoada de caiçaras. Você entende que a aldeia sofre a ação de ser povoada? Então eu tenho um sujeito paciente, um sujeito que sofre a ação, sujeito da voz passiva. Então eu tenho aí um elemento que age na voz passiva, né? Os autores trabalham como o complemento do verbo na voz passiva. E eu tenho aqui a tal da voz passiva analítica, que eu tenho aí, ó, locução verbal, e eu tenho um complemento do verbo na voz passiva que revela aquele que age contra o sujeito na voz passiva. Então, portanto, de caiçaras, a primeira frase, o elemento destacado é agente da passiva, tá? Das opções que nós temos, a gente já mata a questão. Olha só, letra A começa com complemento nominal, letra B com objeto indireto e a letra D com complemento nominal, a resposta só pode ser a letra C. Mas vamos averiguar, vamos observar as outras. O artista estava cercado de fãs adolescentes. O artista sofre a ação de estar cercado, sujeito paciente. Quem cerca? Quem é que age na voz passiva contra o sujeito? Eu tenho aí, ó, de fãs adolescentes. São os fãs adolescentes que cercam os artistas, certo? O artista, melhor dizendo. Então, o artista é o sujeito da voz passiva e ele sofre a ação de estar cercado de fãs adolescentes. Então, ó, primeiro elemento, você já viu que é agente da passiva, o segundo também. Olha a terceira frase. As plantas ficaram ávidas de água revigorante. Irmão, de água revigorante está complementando o adjetivo. Ávida é adjetivo, certo? Então, se eu tenho um termo que complementa adjetivo, ele só tem uma função sintática, complemento nominal. Está aqui, ó. Beleza? E a última, todos foram tomados de sentimentos apaziguadores. Ou seja, todos sofrem a ação de serem tomados por sentimentos apaziguadores ou de sentimentos apaziguadores. O agente da passiva ele também pode ser introduzido pela preposição de. Na maioria dos casos, aparece a preposição por, mas também pode aparecer a preposição de. Beleza? Então, queridos, duas questões para vocês. Vamos à terceira. Beleza? Então, queridos, seguindo a terceira questão, vamos lá. A questão diz assim: assinale a alternativa cuja frase obedece à norma culta quanto à regência dos verbos em destaque. A letra A está aqui no quadro. Ele preferiu partir para a eternidade que viver no sofrimento. Irmão, esse verbo, você vai pensar o seguinte: quem prefere, prefere uma coisa a outra. Beleza? Ele tem dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. A coisa preferida, objeto direto. A coisa preterida, ou seja, aquela que você deixou de lado em função da preferência, objeto indireto, e ele vai ser regido pela preposição a. Aqui não acontece isso. Olha o que acontece. Ele preferiu partir para a eternidade que viver no sofrimento. Está errado. Na verdade, de acordo com a norma culta, você deveria usar o seguinte: ele preferiu partir para a eternidade a viver no sofrimento. Então, a letra A está errada. Olha para B. Em caso de discriminação racial, não é raro o ofendido perdoar ao ofensor. Resposta, letra B. Pelo seguinte, quem perdoa, perdoar algo a alguém. A coisa perdoada, objeto direto. A pessoa a quem se perdoa, objeto indireto. Então, esse verbo VTDI, ou seja, verbo transitivo direto e indireto, a coisa perdoada, objeto direto. A pessoa perdoada, objeto indireto, que é regida, né, o objeto indireto é regido pela preposição a. Então tá aqui, ó, perdoar ao ofensor aqui, ó, a pessoa perdoada, objeto indireto, e aí, ó, em sua regência eu tenho que ter a preposição a. Então, correta a letra B. Vamos ver as outras. C, durante a Copa de 2014, inúmeros telespectadores assistiram às partidas no mundo todo.
Assistir no sentido de ver rege a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, queridos, se quem assiste, assiste a, mais o as de as partidas, o artigo determinante do substantivo partidas no plural, deveria ter a crase aqui, correto? Justamente pela fusão da preposição a, regência do verbo assistir no sentido de ver, mais o artigo as. Então, como não aparece a crase, significa que isso aqui, eu tenho o verbo assistir na sua regência em relação ao objeto, que deveria ser objeto indireto, de forma equivocada, de forma errada. Beleza? Deveria haver a crase aqui. Letra D. O trabalhador em início de carreira aspira ao sucesso. Não! Aspirar no sentido de almejar, de desejar, rege a preposição a. Então aqui deveria ser aspira ao sucesso profissional e não ao sucesso. Por isso que a letra D está errada. Então, queridos, vocês viram que a resposta é a letra C. Falei para você que questão sobre orações é questão certa na sua prova. Coloquei um exemplo aqui com a questão 4, tá? Concurso 2013, beleza? Mas fica esperto. Aqui eu trouxe algumas adverbiais, mas a sua prova gosta também de trabalhar bastante com as subordinadas substantivas, tá? Com qualquer tipo de oração, as coordenadas sindéticas, as subordinadas substantivas, todas elas. Mas o exemplo que eu trouxe eu vou trabalhar em função das adverbiais, beleza? Então, vamos à questão 4. A questão diz o seguinte, leia. Como não podia medir forças com o irmão mais velho, essa é a oração destacada, desistiu de tomar posse do brinquedo. 2. Anísio procurou fazer a lição como o professor havia ensinado. 3. Os cabelos da encantadora mulata eram negros como uma cascata de petróleo. As orações subordinadas adverbiais destacadas acima devem ser classificadas respectivamente como as opções estão aqui. Vamos lá. Na primeira frase eu tenho destacado aí, ó, como não podia medir forças com o irmão mais velho, vírgula, desistiu de tomar posse do brinquedo. O que está acontecendo aí? Uma relação de causa e consequência. A oração introduzida pela conjunção, ela revela uma ideia de causa para um efeito que ocorre na oração principal, certo? Então, primeiro foi apresentada a oração subordinada adverbial e a principal veio depois, beleza? Motivo pelo qual a vírgula é obrigatória. Elas estão separadas por vírgula. Se percebe, se tem uma relação de causa e efeito e é introduzida pela conjunção da ideia de causa, eu tenho uma subordinada adverbial causal. O como pode sim ser um conectivo causal. Vê se ele não tem valor de porquê aí. Por que não podia medir forças com o irmão mais velho? Desistiu de tomar posse do brinquedo. Ou seja, não medir forças com o irmão mais velho é o fato gerador. Agora, qual é o efeito disso? Desistir de tomar posse do brinquedo. Então, a primeira é causal. Significa que você vai ficar entre A e D. Você já elimina B e C. Isso é algo comum na prova da EAR. A prova, com esse tipo de questão, na maioria dos casos, deixa o aluno entre duas opções. Ou seja, coisa boa para você, você já vai eliminar duas. Beleza? Na maioria dos casos. Acontece sempre, Basileu? Não. Mas você vai perceber que aqui, sabendo fazer a análise correta, do jeito que eu estou explicando para você, você vai conseguir eliminar duas. Então, você vai ficar entre A e D. A oração 2 diz o seguinte: Anísio procurou fazer a lição como o professor havia ensinado. Beleza? Então, olha lá. Como o professor havia ensinado é a oração destacada. O como aí revela uma ideia de conformidade. Como assim? Ele revela que uma coisa acontece de acordo com outra, em conformidade com a outra. Então, obviamente, esse como aí não é um como comparativo. Comparativo estabelece, no geral, uma relação entre imagens ou uma relação em que um adjetivo vai ser usado em função da efetiva comparação entre dois seres. Ela é inteligente como o pai, beleza? Eu estou usando o adjetivo para estabelecer uma relação entre dois seres. Ou eu também posso trabalhar com uma associação de imagens. Por exemplo, ela é bonita como uma flor, ela é bonita como uma rosa. Eu estou associando a imagem da beleza de alguém com a beleza de uma rosa, beleza? Fica claro que há uma relação entre dois elementos. Nessa segunda opção aí,
nesse segundo período, você vai perceber que não há essa ideia de comparação, a ideia de conformidade, ou seja, uma coisa acontece só de acordo com outra, não é? Ou uma coisa acontece de acordo com outra, melhor dizendo, beleza? Então fique esperto com relação a isso. Esse como aí tem valor de conforme. Conforme seria uma conjunção conformativa. Então eu tenho aí, ó, como o professor havia ensinado, conforme o professor havia ensinado, uma subordinada adverbial conformativa. Beleza? E na 3, olha o que acontece. Há de fato uma comparação. Os cabelos da encantadora mulata eram negros como uma cascata de petróleo. Olha aí o que eu falei. Eu estou fazendo uma associação de imagens. Na última, há uma comparação. Então, a primeira é causal, a segunda é conformativa e a terceira é comparativa. Significa que a resposta só pode ser letra D. Beleza? Então, queridos, essa foi a 4ª questão da EAR. Vamos à 5ª do top 5. Beleza? Queridos, 5ª e última questão do top 5. Importante dizer que a sua prova gosta de pronome, gosta de cobrar pronome, principalmente os pessoais e os relativos. Pô, professor, significa então que não pode cair outro? Obviamente que pode aparecer outra classificação do pronome, beleza? Mas eu estou trabalhando com aquilo que tem mais incidência, beleza? Então, fique esperto com relação a isso. Como eu falei, cerca de 1/3 da sua prova, sintaxe, tá? Concordância, cai com frequência, regência, a gente apresentou uma questão anteriormente, tá? Orações, a sua prova gosta de orações, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre os pronomes, tranquilo? Então eu tenho aqui, ó, a questão diz o seguinte, essa é a questão de 2017, CFS 2 2017. Leia, se você precisar, vou te ajudar financeiramente. 2, trouxeram eu aqui para justificar as falhas cometidas. 3, não foi comprovada nenhuma relação de parentesco entre mim e ti. E 4, fui ao shopping e vi sua mãe. Encontrei-a na praça de alimentação. De acordo com a norma padrão, o emprego dos pronomes pessoais em destaque está correto em... Bom, a questão quer saber o que está correto. Vamos observar, vamos olhar com bastante calma. Irmão, você, pronome de tratamento. Por regra, verbos e outros pronomes que façam referência a um pronome de tratamento devem ser empregados na terceira pessoa. Então eu não posso usar o T para fazer referência ao você. Eu teria que usar um pronome de terceira pessoa. Quem ajuda, ajuda alguém. Eu deveria usar a forma, se você precisar, vou ajudá-lo. Pronome o. Só que o verbo termina com R. Quando isso acontece, eu corto o L e ao pronome oblíquo o, a, os ou as, acrescento L. Né? Então ficaria, se você precisar, vou ajudá-lo financeiramente. Significa que a primeira está errada. Olha para a segunda. Trouxeram eu aqui. Para tudo, filho. Olha só. Eu tenho trouxeram. O eu seria um complemento do verbo trazer. Só tem um detalhe. Está errado, isso não existe. Eu, o pronome eu, jamais pode atuar como pronome oblíquo. Os pronomes eu e tu jamais podem ser pronomes oblíquos. Eu estou querendo te dizer que eles não podem atuar como complementos. Eles só atuam como sujeitos, eu e tu. Beleza? Então, o correto aqui seria trouxeram-me aqui para justificar as falhas cometidas. Bom, se cada opção apresenta duas opções de resposta e 1 e 2, né, as alternativas 1 e 2 estão erradas, significa que 3 e 4 estão corretas. Basta você olhar as opções, há sempre duas. Então, onde há 3 e 4, está certo. Vou marcar aqui, letra B, a resposta, mas vou mostrar por que as outras estão corretas. Não foi comprovada nenhuma relação de parentesco entre mim e ti. Bom, lembra o seguinte, Bizuzinho, entre eu e tu não rola, entre mim e ti sempre, pelo mesmo motivo que eu havia falado acima. Irmão, eu e tu não podem aparecer como complementos no predicado, beleza? Não podem ser complementos, eles são sempre sujeitos. Normalmente, quando você usa entre, cumprindo aqui uma função, né, abrindo um termo que tem uma função complementar, um termo que está complementando alguma coisa, e relacionar, normalmente quando você usa essa preposição, você relaciona dois seres representados, né, no geral por pronomes, como esses caras têm atuação complementar e aparecem no predicado, eu não posso usar eu e tu, portanto, eu só posso usar os oblíquos de primeira e de segunda pessoa, mim e ti.
Então, entre eu e tu não rola, ou seja, não existe. Depois de entre, numa função complementar, no predicado, obviamente, eu não posso usar eu e tu. Eu e tu não podem aparecer como complementos no predicado, porque eles são sempre retos. Entre mim e ti, sempre. Entre eu e tu não rola, entre mim e ti, sempre. Tá? Obviamente, se houver necessidade de uso da primeira e da segunda pessoa. Eu só posso usar mim e ti, obviamente, se eu quiser usar a primeira pessoa, pronome oblíquo de primeira pessoa, e o ti, pronome oblíquo de segunda. Beleza? Então, entre mim e ti, uso correto. Fui ao shopping e vi sua mãe. Quem encontra, encontra alguém. Eu posso usar o pronome oblíquo para repetir, melhor dizendo, para substituir um substantivo e evitar repetições. Fui ao shopping e vi sua mãe. Encontrei sua mãe na praça de alimentação, seria algo repetitivo. Então, o que você faz? Você usa o pronome oblíquo, pronome acompanha ou substitui o nome, né? Acompanha ou substitui o substantivo. Eu vou usar um pronome oblíquo, porque ele é complemento de verbo, para substituir sua mãe. Como quem encontra, encontra alguém, pronome oblíquo de terceira pessoa, objeto direto, só podem ser quais? O, a, os ou as. Como eu estou falando de sua mãe, um termo feminino no singular, eu só posso usar o pronome oblíquo a como objeto direto. Então, encontrei a na praça de alimentação, está correto. Beleza? Então, queridos, 5 questão respondida, letra B. Como eu havia falado, presta bastante atenção. Então, fique esperto em relação a tudo sobre sintaxe, principalmente. Vai abandonar os outros conteúdos? Obviamente não, tá? Eles são tão importantes quanto a sintaxe, mas a sintaxe representa cerca de 1/3 da sua prova, beleza? 3 ou 4 questões de interpretação, pronome, verbo, dá uma olhada com bastante calma. Os pronomes eu falei, principalmente os pessoais e os relativos. Não significa que demonstrativos, indefinidos, interrogativos, não significa que eles não apareçam na sua prova, beleza? Possessivos, tá? Não significa que eles não apareçam, mas esses pessoais e relativos aparecem com muita frequência, beleza? Fora isso, você pode dar uma olhada em crase, um assunto que tem a ver também com regência, né? Porque se eu tenho lá um elemento que rege uma preposição e depois eu tenho que usar um artigo, há a fusão da preposição com o artigo, que justifica a crase. Então a crase é um fenômeno que tem relação com regência, beleza? Concordância eu já havia falado. Fonologia, às vezes cai uma questãozinha ou outra, tá? Dá uma olhada com calma. Concordância já falei. Pronome, tá? Então, esses assuntos que eu estou falando para vocês, tem que olhar com bastante carinho. Uma questãozinha ou outra relacionada a processo, formação de palavra, beleza? Flexões do substantivo e do adjetivo, grau do adjetivo, plural de adjetivo composto. Fica bem esperto em relação a esses assuntos, beleza? Mas o top 5 está aqui para você. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço do Basileu. Até a próxima. Fui! Fala aí, galera, meu nome é Maria Helena, tô aqui no canal do Chucrute e trouxe 5 dicas super especiais aí para quem vai fazer a prova da EA. Então, nosso top 5. Nosso primeiro item ali, ó, if clause, são aquelas orações condicionais, quando eu tenho uma ação e uma consequência daquela ação. Segundo assunto, quantifiers. Então, vocês vão ter que pensar naqueles contáveis, nos incontáveis, como que eu posso dizer a quantidade das coisas. Relative pronouns, são os pronomes relativos que eles são usados para você conectar uma oração a outra. Tag questions é o famoso né do português. Ele é usado para a gente confirmar algum tipo de informação. E por último, conectivos, que cai em todas as provas da EA. Então fica ligado que a gente vai ver hoje todo esse conteúdo e ainda vou trazer algumas questões pra gente. Vamos lá! Para começar, nossa primeira questão fala sobre as if clauses, que são as condicionais. Lembrando que if significa se. Então, você sempre vai ter uma ação e uma consequência daquela ação. Nisso, a gente tem ali, ó, 4 condicionais mais básicos, né? Os mais conhecidos. O zero condicional, eu vou ter 2 orações no presente. Então, vai ser presente mais presente. E, geralmente, ele vai ser usado com fatos reais, né? Com coisas relacionadas à natureza. Por exemplo, if it rains, the grass gets wet. Então, o que diz nessa frase? If it rains, the grass gets wet. Então, se chover, a grama fica molhada. Então, a gente tem uma ação no presente com uma consequência também no presente. Já o first conditional, que é o condicional número 1, nós temos agora uma ação no presente e a outra no futuro.
Lembrando que futuro em inglês, ele pode vir acompanhado do will, do to be going to e também do shall, que é usado no inglês britânico. Por exemplo, if I study, I'll pass. Então, ali eu tenho no caso, eu tenho uma ação no presente com uma consequência futura. Então, se eu estudar, eu passarei. Lembrando que essa abreviação do I apóstrofo LL é a abreviação do will, que vai ser usado naquele futuro distante, um futuro mais incerto, um futuro não planejado. Próximo caso, nós temos ali agora o second conditional, que vai ser sempre uma hipótese. E aqui eu vou ter o simple past mais um modal. E esse modal, na maioria dos casos, vai ser o would, que funciona como iria dos finais dos verbos, ok? Então aqui, second conditional tem uma hipótese. Por exemplo, if I were an animal, I'd be a lion. Então ali, se eu fosse um animal, eu seria um leão. Notem que aqui eu usei o if I were. A gente tem uma regrinha com relação a isso, principalmente quando a gente fala de condicionais, ok? Toda vez que eu tenho if, que é o se, né, que ele determina uma condição, a gente não pode usar o was, ok? Não pode usá-lo de forma nenhuma, tá? Vai contra as regras gramaticais. Então, por exemplo, né, se eu fosse você, ficaria if I were you. Se ela fosse você, if she were you. E aí, por conseguinte, com todos os pronomes vai acontecer a mesma coisa, ok? Então, toda vez que a gente fala de condicional, eu não posso usar o was de forma nenhuma. E ali, o último condicional, que é o third conditional, nós vamos ter um arrependimento. Então, é algo que você fez ou algo que você, né, aconteceu no passado e você se arrepende daquilo ter acontecido. Aqui eu tenho past perfect, que é o passado do passado, algo que tinha acontecido, mais o modal, lembrando que esse modal costuma ser would, mais o have, mais particípio. Por exemplo, if I had worked more, I would have got a salary raise. O que diz essa frase? Olha, se eu tivesse trabalhado mais, eu teria ganho um aumento de salário. Então, eu tenho aqui o had mais o worked, que é o equivalente ao past perfect, que é o had mais o particípio. Depois, nós temos a segunda parte, o modal would, mais have e o verbo no particípio. Vamos lá a questão. Então, na frase, if she hadn't read the news magazine, qual é o verbo principal da frase? Nós temos ali, ó, hadn't read. E é read mesmo, ok? No presente a gente lê read, né, o verbo ler, no passado read. Então, if she hadn't read the news magazine. Quando eu tenho had mais um verbo no particípio, eu vou ter qual tipo de condicional? Vou ter o 0, o 1, o 2 e o 3. Só pode ser o third conditional. Lembra que o third conditional vai ser past perfect, mais modal, mais have, mais particípio. Então, vamos dar uma olhada nas opções. Ali na letra A, nós temos hadn't seen the ad. Na letra B, couldn't see the ad. Na letra C, would see the ad. E na letra D, wouldn't have seen the ad. Então, qual dessas alternativas vai atender exatamente essa nossa regrinha? Lembra? Modal would, mais have, mais particípio. Então, só pode ser o gabarito da letra D. Então, wouldn't have seen the ad. Então, se ela não tivesse lido as notícias da revista, ela não teria visto o anúncio. Então, gabarito da questão, letra D, ok? Vamos lá para o próximo assunto. Nosso próximo assunto agora é sobre os quantifiers. Para a gente falar de quantifiers, a gente tem que ter em mente a tabela dos contáveis e dos incontáveis, né? De um lado a gente tem, por exemplo, many, que significa muito, e do outro lado nós temos much, que também significa muito. Só que many vai ser usado com coisas contáveis e much com coisas incontáveis. Por exemplo, se eu dissesse que eu tenho muitos amigos, I have many friends. Quando eu digo I have many friends, a palavra many é usada aqui nesse caso porque friends são contáveis, né? Eu consigo contar meus amigos.
Mas se eu dissesse, por exemplo, I drank much water. Nesse caso, a palavra water é uma palavra incontável, né? Como assim? Água a gente não vai conseguir contar. Eu consigo contar as garrafas, os copos, os litros. Já a palavra água em si, water, não é contável. Por isso que vai ser usada com ele. Mas além do many much, existem outros sinônimos deles, né? Por exemplo, a lot of, que é a mesma coisa e pode ser usado para os dois. Então ele é tipo um coringa, que você pode usar tanto para contáveis quanto para coisas incontáveis. A mesma coisa, o lots of. Né? Todos esses três significam muito. A diferença é que de um lado eu tenho ali coisa com coisas contáveis e do outro lado com coisas incontáveis. Em seguida nós temos o a few. O que seria esse a few? A few significa algum. E se por um acaso calhar de cair alguma questão pedindo para você substituir o a few por alguma outra palavra, será a palavra some, que a gente vai ver logo a seguir. Então, a few significa algum e o sinônimo de a few é some. Do outro lado, nós temos a little, que já vai ser diferente do a few, ok? Então, a few, algum, a little, um pouco. Depois nós temos few e little. Os dois também significam pouco. Lembra a diferença? Um é contável, o outro é incontável. E aqui, por último, none, que significa nada ou nenhum. E geralmente ele vai ser usado para você retomar algo que já foi dito anteriormente. A gente vai ver daqui a pouco também. Então aqui nós temos outras formas de usar, né, as palavras que são contáveis e incontáveis. Nós temos ali o some, any, no e o every. Some significa algum e ele pode ser usado de duas formas. Ele pode ser usado em frases afirmativas e frases interrogativas, principalmente quando for ou uma oferta ou um pedido, ok? Então some significa algum. Pode ser usado em frases afirmativas ou interrogativas, mas lembrando que, quando for usado na interrogativa, tem que ser um pedido ou uma oferta. Depois, o any, ele já tem 3 significados diferentes e 3 usos diferentes. Preciso gravar isso? Preciso. Isso faz toda a diferença na hora de você matar uma questão, ok? Então, any, na afirmativa, significa qualquer. Na interrogativa, algum. E na negativa, nenhum. Então, vamos gravar a ordem. Qualquer, algum ou nenhum. Então, na afirmativa, qualquer. Na interrogativa, algum. E na negativa, nenhum. Não significa nada ou nenhum. E só pode ser usado em frases afirmativas. Por exemplo, I have no friends. É a mesma coisa se eu falasse, por exemplo, I don't have any friends. Então, é somente um jeito diferente da gente escrever. Lembra que aqui o no, ele só pode ser usado em frases afirmativas. Então, nesse caso, I have no friends, eu tenho uma frase afirmativa. Embaixo, a gente tem a mesma frase com uma maneira diferente. Só que o any na negativa, lembra que ele significa nenhum. E por isso aparece o don't ali na frente, né? A gente tem uma frase no presente. Então, as duas frases são exatamente a mesma coisa. A diferença é que uma está na afirmativa, usando no, e a outra na negativa, usando o any. E por último, every, que significa tudo, toda, todos, todas, e pode ser usado também em todos os casos. Afirmativa, negativa e interrogativa. Então vamos lá, a gente tem ali uma questão, né, como se fosse um diálogo. Então na primeira pergunta, do you have espaço book on biology? Então, é uma pergunta. Então, se você tem espaço livro de biologia. Eu não estou oferecendo o livro, nem estou pedindo o livro. Então, nesse caso, a gente já pode eliminar ali as opções que usam o some. Lembra que o some, na interrogativa, ele é usado para isso, pedidos e ofertas. Então, aqui eu já posso eliminar a letra A e a letra D. Então, de cara, temos letra B e letra C. No segundo, no, I have... Pera, agora a gente tem ali, ó, duas opções. Eu tenho some e tenho none. A pessoa já disse que não tem. Se a pessoa não tem, eu vou usar o some? Não. Por quê?
Some só pode ser usado em frases afirmativas e interrogativas. Além disso, lembrando que a gente falou aqui embaixo do none, que ele é usado para você retomar algo que já foi dito anteriormente. Então, nesse caso, o que a gente está retomando? O livro de biologia. Então, ao invés de você falar, não, eu não tenho nenhum livro de biologia, eu posso simplesmente falar, no, I have none, que ele está retomando o que foi dito anteriormente. E por último, but I know there are some at the library. Mas eu sei que existem alguns na biblioteca. Lembrando que library é falso cognato, parece livraria, mas não, é biblioteca. Então vamos lá para o nosso próximo assunto. Nosso próximo tópico agora é sobre pronomes relativos. Galera, esse assunto cai toda a prova da IA. Então fica ligada na dica. Então ali, o nosso primeiro pronome relativo é o who. Ele significa quem ou que, e ele vai ser usado para falar sobre pessoas. Além disso, o who ele vai ser substituído pelo that, tá? Se por acaso aparecer alguma questão pedindo para você substituir o pronome who, você vai substituí-lo pelo that, que equivale à mesma coisa. Então lembra, who ou that vão ser usados para falar sobre pessoas na função de sujeito na frase. E ele vai acompanhar um verbo. Por exemplo, Santos Dumont was the man who invented the 14 bees. Então, nessa frase, por que foi usado o who? O que a gente está retomando nesse caso? Nós estamos retomando o Santos Dumont. Então, ele foi a pessoa que criou 14 bis. Lembrando que aqui o who, ele está com função de sujeito, porque Santos Dumont é o sujeito da frase, e invented é um verbo. Então, ele sempre vai acompanhar um verbo, ok? Então, who ou that vão ser usados para pessoas com a função de sujeito e vai acompanhar um verbo. Em seguida, nós temos o whom, que é bem parecido com o who. A diferença é que ele também pode ser substituído pelo that. Além disso, também vai ser usado por pessoas, Quando a gente fala de pessoas. Só que o diferencial dele é que ele, em vez agora de ter função de sujeito, ele vai ter a função de objeto na frase. Então, who e whom são bem parecidos, os dois são usados para pessoas. Who, função de sujeito, whom, função de objeto. Além disso, na maioria dos casos, ele vem acompanhando uma preposição. Por exemplo, he is the person to whom I need to talk. Então, ele é a pessoa que eu preciso falar, que eu preciso conversar. Então, esse tipo de frase, a gente poderia inverter, o sentido dela. Por exemplo, se a gente dividisse essa oração no meio, aqui no meio a gente tem o pronome relativo. Então, ali, com quem que eu preciso falar? Eu preciso falar com esta pessoa. E essa pessoa vai ser o meu objeto. E nesse caso, o meu sujeito será o I. Então, por isso que foi usado o whom nesse caso. Whom, ele está sendo usado por conta do objeto que eu tenho ali ligado a ele. Então, ele é a pessoa com quem eu preciso falar. Eu preciso falar com quem? Com a pessoa. A pessoa vai ser o objeto da frase. Em seguida, nós temos ali o which, que vai ser usado para coisas, objetos, animais. E ele também pode ser substituído pelo that. Então, coisas, objetos e animais. Por exemplo, dogs are animals which I love. Então, por que foi usado which nesse caso? Porque aqui nós estamos falando sobre cachorros. Toda vez que eu falo sobre coisas, objetos e animais, eu vou usar o pronome relativo which. Depois nós temos o where, que vai ser usado para falar sobre lugares, e ele pode vir a ser substituído, agora não mais pelo that, tá? Cuidado! That ele só pode ser usado nesses 3 primeiros casos, que são o who, o whom e o which. Fora disso, vocês não podem mais utilizá-lo, ok? Where, ele vai ser substituído por in the which ou at which. Mas qual a diferença dos dois? Vamos lá.
In which vai ser usado para lugares em geral. Por exemplo, quando eu falo o nome de uma cidade, de um bairro, de um país, de um continente. Já o at which é com lugares específicos. Então, se você falar na casa de fulano, se você especificar um local, né? Se você consegue encontrar a pessoa naquele local, você tem um lugar específico. Já o in vai ser com os lugares amplos. Por exemplo, Paris is the place where I visited. Olha, Paris é o lugar que eu visitei. Por que o where foi usado nesse caso? Porque aqui eu estou falando sobre Paris, né? E Paris vai ser um lugar. Nosso próximo ali é when. Ele vai ser usado para falar sobre tempo, né? Significa quando. E vocês podem substituí-lo por on the which. Por exemplo, December 25th is when we celebrate Christmas. Olha, dezembro, né, dia 25 de dezembro, é quando a gente comemora o Natal. Então, se a gente quisesse substituir nessa frase, eu poderia trocar esse when pelo on the which. E ficaria December 25th is the day on the which. Você poderia acrescentar o dia, né? Então, the day on the which we celebrate Christmas. E por último, nós temos ali o whose, né? Que ele funciona como cujo do português. E ele vai estabelecer posse. Então, algo vai ser possuído por alguém. E interessante notar que ele tem aqui, ó, uma regrinha que ele vem sempre entre dois substantivos. Grava isso. Então, whose vai ser usado sempre entre dois substantivos. Por exemplo, this is the jacket whose color is blue. Por que o whose foi usado nesse caso e não which, já que a gente está falando de jaqueta? Né? Aqui eu tenho dois substantivos. Eu tenho jacket, né, que é jaqueta, e color, que é cor. Além disso, de quem pertence essa cor? A cor pertence à jaqueta. Então, por isso que foi usado whose nesse caso, ok? Então, do começo. Who vai ser usado para falar sobre pessoas, pode ser substituído pelo that, tem função de sujeito. O who é bastante parecido com ele, só que diferentemente, né, do who, ele vai ter função de objeto. Which vai ser usado para coisas, objetos e animais. Where vai ser usado para lugares. When vai ser usado para tempo. E o whose vai ser usado para falar sobre posse, né, quando algo é possuído por alguém. Né, ele funciona como cujo e vem sempre entre dois substantivos. Vamos lá para a próxima dica. Nosso próximo assunto agora é sobre SAG questions. Para que são usados os SAG questions? Elas são usadas para você confirmar alguma informação. Primeira dica para vocês. Aí, ó. Se a primeira frase vier na afirmativa, a segunda vem na negativa. Se a primeira frase vier na negativa, a segunda vem positiva. E vice-versa, ok? Então, primeiro bizu para vocês. Então, uma outra dica que eu dou para vocês é com relação aos auxiliares, tá? Vocês têm que ter todos eles em mente e saber identificar o tempo verbal de cada frase. Por exemplo, os auxiliares do presente são o do e o does. Mas pode calhar de aparecer em alguma frase para você o verbo to be, né? Que é diferente dos auxiliares, né? Eles mesmos podem se transformar em frases negativas, afirmativas, interrogativas, mas pode aparecer, né? O verbo to be. No presente nós temos are, is e am. No passado, o auxiliar do passado, temos o did, mesma coisa. Pode aparecer também a forma do verbo to be no passado, que vai ser was e were. No futuro, nós temos will e o shall, que é usado no inglês britânico. E nos perfect tenses, tanto present perfect ou past perfect, nós temos o has, have e o had. Então vamos ali. Coloquei algumas frases para a gente tentar completá-las, ok? Então lembra daquela regrinha, afirmativa, negativa, negativa, afirmativa. Logo de começo já trago ali, ó, duas frases para vocês saberem identificar o que é presente e o que é perfect. Notem que nessas duas primeiras frases nós temos o has, mas tem um diferencial. Se eu tenho has mais um noun, né, mais um substantivo,
Nesse caso, eu vou usar o does, que é usado no presente simples. E se por um acaso eu tenho has mais um verbo no particípio passado, nesse caso eu vou usar o próprio has, que ele vai fazer parte do present perfect, tá? Primeira dica, não pode perder essa. Então, she has a sister. Nessa frase ali, ó, eu tenho has, e em seguida eu tenho sister. Sister significa irmã, né? Então ela tem uma irmã. E sister é um substantivo. Sabendo disso, já ali, ó, eu tenho que usar o does. Só que aqui eu tenho uma frase na afirmativa. Se a primeira frase está na afirmativa, a segunda tem que vir negativa. Então a negativa do does. Eu tenho doesn't, e em seguida eu vou repetir o sujeito da frase. Quem é o sujeito da minha frase? She. Então, doesn't she. Na segunda frase, he has been sick. Então, nós temos ali o has, em seguida eu tenho been, que é um verbo no particípio, o verbo to be no particípio. Então, ali ele tem estado doente, ele tem ficado doente. Se eu tenho has mais particípio, eu tenho que usar o próprio has. Has a negativa, hasn't, repete o sujeito da frase, que nesse caso é o he. Próxima sentença, letra C. My friends want to travel soon. Nós temos ali agora uma forma negativa. Want vai ser a negativa do will, né? Que é usado no futuro. Então, se a primeira frase veio na negativa, a segunda vem positiva. Então, aqui nós temos will e my friends. Quando eu falo my friends, eu falo sobre mais pessoas. Então, equivale a eles. Então, will, they. Posso usar my friends? Não, tá? É muito comum na fala, vocês podem até falar. Mas quando a gente vai responder uma prova, uma coisa mais formal, a gente vai substituir o sujeito por um pronome. Depois, na letra D, we went to the park. Went é um verbo no passado, é o verbo go. Então, nós fomos ao parque. Auxiliar do passado simples, did. Did na negativa, didn't, repete sujeito, we. Didn't we. Letra E. The dog had slept on the rug. Nós temos ali agora o had slept, que vai ser usado no past perfect. Had na negativa, hadn't. E como nós estamos falando agora de dog, né? Lembra, quando a gente fala sobre coisas, sobre lugares, sobre alimentos, coisas em geral, né? São coisas neutras. A gente vai trocar pelo it. Então, hadn't it. Letra F. Let's go now. Pera aí. Agora a gente tem exceções. Nós temos ali 3 exceções básicas, que são essas últimas. Temos o let's, o I am e o modo imperativo. Tá? Não esquece de anotar essa. Então, aqui nós temos 3 exceções que eu guardei para vocês. Então, toda vez que eu tenho uma frase iniciada com let's, eu vou completar usando shall we. Tem explicação? Não. Aqui, ó, let's é a abreviação do us, que é um pronome objeto e equivale a nós, tá? Mas grava isso. Toda vez que uma frase vai iniciar com let's e eu preciso completar usando uma tag question, eu completo usando shall we. Em seguida, I am. Não existe em inglês uma forma negativa mais abreviada do que I am not. Então, nesse caso, tá? Somente nesse caso especial, eu vou pegar o aren't emprestado. Então, vou completar usando aren't I. Mas lembrando que é exceção da regra, tá? Porque não existe uma forma menor do que I am not. E a gente precisa sempre de formas reduzidas. E por último, nós temos o modo imperativo. Toda vez que eu tenho imperativo, eu vou completar usando will you. Ok? Então essas são as 3 exceções principais. Toda frase iniciada com let's, vou completar usando shall we. I am, aren't I. Imperative mood, will you. Além disso, has mais substantivo, vou usar o does. E has mais particípio, vou usar o has, ok? Vamos lá para o nosso próximo conteúdo. Nosso último assunto, mas não menos especial, é o assunto de conectivos, que também está em todas as provas da EA, tá? Conectivos é um assunto que você precisa saber tanto os sinônimos quanto os significados de cada um. Porque as provas geralmente pedem ou para vocês completarem os parágrafos, ou para vocês dizerem qual é o sinônimo daquela palavra, uma palavra mais próxima. Então, tem que saber, tá? E bastante, vários deles. Vamos lá, o nosso primeiro tipo de conectivo ali é o conectivo de adição, né? Tem a ideia de você adicionar informações. Por exemplo, o and, né? Que significa e, esse é o mais conhecido. Mas como que eu digo, por exemplo, além disso? Além disso, nós temos 3 palavras diferentes. E podem ser besides,
moreover e furthermore. Os três significam além disso, tá? Grava essa daí. Então, besides, moreover e furthermore significam além disso. Aqui nós temos também in addition to, que significa em adição a alguma coisa. As well as equivale a assim como, né? E alguns outros. Mas esses são os principais, os que mais caem. Em seguida, de contraste. Lembra, se é contraste, eu tenho uma ideia de oposição. Então, ideias contrárias. Por exemplo, but, que é aquele mas, porém. Atenção ao sinônimo dele, ok? Então, sinônimo de but, whereas, né? Se por um acaso cair na sua prova para você substituir uma palavra pela outra, os dois significam mas, porém. Outro conectivo de contraste, however, que significa entretanto. Em seguida, nonetheless e nevertheless. E esses dois significam no entanto. Mais umzinho. Instead of, que é ao invés de, ao contrário de. Aí cai com bastante frequência também na sua prova. Illustrating, o que é ilustrar? Ilustrar é você exemplificar de alguma forma. E dentro de illustrating nós temos for example, que é o por exemplo. E o sinônimo de for example é for instance. Os dois significam a mesma coisa, ok? Então, for example ou for instance. Por exemplo. Temos também such as, que significa assim como. Próximo, causa ou efeito, né? Serve para você justificar a causa de alguma coisa. Por exemplo, because, que é o nosso porquê, né? O porquê é o justificativo, que serve para você responder alguma coisa. Sinônimo de because, due to, tá? Que também pode ser traduzido como devido a alguma coisa, por conta de alguma coisa, mas os dois se substituem, ok? Um ao outro, because, due to. Depois nós temos o so e o hence, e ambos significam então. E aqui também nós temos thus e therefore, que significam portanto. E por último, nossos conectivos de tempo. Nós temos aqui next, que é próximo, last, que é passado, por exemplo, semana passada, last week. When, que é quando. While, enquanto. E meanwhile, enquanto isso. Então, resuminho de conectivo para vocês, ok? Então, nós temos aqui alguns principais. Os conectivos de adição, de contraste, illustrating, cause or effect e time. Tá? Tentem gravar principalmente esses que estão entre as chaves, ok? São os sinônimos. E geralmente a prova da EAR vai pedir exatamente isso. Eles pedem um sinônimo de alguma palavra ou para você completar o texto usando uma dessas ideias principais. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir e compartilha com seus amigos. Vamos lá!